A paz do Senhor a todos os servos de Deus que estão me ouvindo. Irmãos, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias. No capítulo 18, nós vamos ler do primeiro versículo até o número 6, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, nós sabemos que esse acontecimento foi para Jeremias um ensino alegórico. Foi uma espécie de parábola que Deus usou para mostrar a Jeremias o trabalhar dele na nossa vida. E vamos pensar um pouco hoje nesse assunto, às vezes até de uma forma diferente do usual. Mas pensemos, nós chegamos a Deus como uma matéria bruta, uma pedra bruta, um barro a ser trabalhado. Quando nós chegamos a Deus, tem muita coisa na nossa vida que precisa ser tirado, muito para ser melhorado. E aí a gente pensa no processo da fabricação de um vaso. Primeira coisa, o oleiro pega a terra, o barro, e ele vai ter que amassar o barro. Ele vai ter que trabalhar amassando o barro. Depois ele leva esse barro para a roda e ali ele começa o processo de modelagem. Depois de modelado, esse barro é secado ao sol, depois é queimado no forno para que se torne um vaso. Então isso nos faz pensar em todo o processo do trabalhar do Senhor na nossa vida. O agir de Deus para que nós sejamos uma bênção nas suas mãos santas. Só que esse trabalhar de Deus, irmãos, se ele pudesse ser feito apenas teoricamente, apenas através da palavra de Deus, seria maravilhoso. Mas infelizmente nós precisamos passar por alguns ensinos práticos na vida. E muitas vezes isso vem em forma de sofrimento, de provações, de sonhos despedaçados, de situações que muitas vezes causam dor, e muitas vezes isso causa reflexos negativos, até mesmo na nossa saúde física e psicológica. Eu quero que a gente entenda o que nós lemos aqui, que quando o oleiro trabalhava modelando aquele vaso, ele se quebrou. E a gente percebe que não era vontade do oleiro quebrar o vaso, era vontade dele modelar o vaso. E eu entendo que quando Deus está também nos modelando e permitindo situações às vezes um pouco difíceis na nossa vida, pode ser que a gente se quebre. Isto é, que a gente fique mal, tenha problemas de angústia, de mágoas no coração, às vezes nos adoecemos até fisicamente. Sabe, irmãos, isso pode acontecer porque quando você olha para a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, Paulo fala: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala: nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, e Ele habita em nós. Nós temos a vida eterna por Ele, que Ele é a garantia, o penhor da nossa herança, como diz a palavra de Deus. Mas é bom lembrar que nós somos vasos de barro. Nós temos fragilidades. E muitas vezes os embates da vida, ele pode nos trazer problemas sérios. Sem falar, irmãos, que além do trabalhar do Senhor, ainda tem um agravante, que são os nossos próprios erros, as nossas próprias escolhas, que muitas vezes são erradas, e nos geram algumas dificuldades, algumas decepções. Às vezes a nossa dificuldade de perdoar, são coisas que vão nos entristecendo. Às vezes as provações das pessoas que nós amamos, que acaba também nos atingindo.
Então, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver pessoas que as suas dificuldades, as suas tristezas, realmente geraram problemas. Aqui, por exemplo, o profeta Elias, nós vamos ver o que as emoções fizeram com o profeta Elias. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, o versículo 5, diz assim: E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O profeta Elias estava nesse momento, irmãos, deprimido, angustiado. Aí você fala, mas por que um homem que tinha tanta comunhão com Deus? Mas irmãos, pense, há anos esse homem vinha profetizando a Israel, falando dos seus pecados, profetizando contra a idolatria, que naquele período era comandado pelo rei Acabe, a rainha Jezabel, adoração a Baal, muita maldade, adoração que promovia sacrifícios até humanos, até de crianças. A Bíblia não narra muito em detalhes isso, mas quando nós lemos a história, descobertas arqueológicas, a gente sabe que era um culto terrível, que estava maculando a nação. E o profeta Elias profetizando contra aquilo, mas ele era tido como o culpado dos problemas que a nação vivia. Certa vez ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. E ficava como se ele fosse o culpado, o homem que fosse a causa do sofrimento da nação. Mas o problema era o pecado. E Elias, ele passa por muitas situações, solidão, perseguição. Só que chega um momento que Deus fala com ele para fazer aquele desafio, para desafiar os profetas de Baal a orarem para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse um sacrifício que seria oferecido. Os profetas de Baal prepararam o seu sacrifício, Elias preparou o seu, oraram, e nós sabemos que quando os profetas de Baal oraram, nada aconteceu, mas quando Elias orou, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, as pedras do altar, a água que havia sido usada para molhar aquele sacrifício. E Elias, com certeza, ele pensou que agora sim havia tido uma prova indiscutível de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Mas mesmo assim, não houve uma conversão por parte dos governantes e ainda havia uma ameaça de morte contra ele. Muita gente pensa que Elias estava apenas com medo. Não, Elias estava amargurado de ver que todo o esforço e tudo que Deus fez ainda não tinha sido suficiente para transformar aquelas pessoas, para libertá-los daquele engano, daquela maldade. Infelizmente, irmãos, e Elias, angustiado, ele pede a Deus a morte. Então a gente nota aqui que um homem como o profeta Elias estava sujeito a uma situação dessa, porque era um ser humano como nós. Até o próprio Cristo, a gente vai ver na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e o versículo 44, fala de Jesus lá no jardim do Getsêmani, porque ele sabia, Jesus, ele tinha consciência de que quando ele fosse preso, as torturas que ele passaria por elas, os espancamentos, e ele tinha consciência de que ele seria crucificado, seria algo muito difícil de suportar, e ele tinha consciência disso. E nós vamos ver que as emoções fizeram coisas terríveis. Olha só, no jardim do Getsêmani, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Imagina, a angústia de Jesus fez com que os capilares, os vasos se dilatassem a ponto de sangrar. Já não suava simplesmente o suor normal, mas saía sangue pela pele de Jesus. Triste ver a angústia, o sofrimento do nosso Mestre. No Salmo 22, o versículo 14, diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, se derrete dentro de mim. Esse salmo é uma profecia do momento final da vida de Cristo, da sua crucificação. As emoções fazendo com que o coração do Senhor se rompesse.
Isso nós podemos ver quando nós lemos sobre a crucificação do Senhor. Porque quando você lê os evangelhos, diz que Jesus foi crucificado à hora terceira, isto é, às 9 horas da manhã. E à hora nona, isto é, às 3 horas da tarde, ele morreu. E nós sabemos que um crucificado, de acordo com os dados históricos, poderia viver 2, 3 dias ou até mais na cruz. Poderia ficar penando ali até morrer. Mas Jesus morreu em poucas horas. E o que matou Jesus foram as suas fortes emoções. Ali estava Deus num corpo humano, morrendo pela humanidade. E esses homens que eram alvo do amor de Deus, o sacrifício de Cristo, muitos estavam ali criticando o Senhor, falando coisas terríveis, demonstrando não ter nenhuma compaixão pelo Senhor, que estava morrendo para pagar os seus pecados. Sem falar da pressão espiritual, dos seres malignos que estavam ali como opressores e como adversários do Senhor. Mas Jesus cumpriu o seu sacrifício. Jesus, ele consumou aquilo que ele veio fazer para nos dar a vida eterna, para nos redimir dos nossos pecados. Portanto, irmãos, por que eu li essas passagens que fala do Senhor Jesus, que fala do profeta Elias? São pessoas que tiveram as emoções afloradas e nós sabemos das consequências. O que isso fez com Cristo, que acabou acelerando aí até a morte do Senhor Jesus. E o profeta Elias deprimido. Olha, eu não sei o que Deus tem permitido na sua vida. Quais são as lutas pelas quais você tem passado. Não sei o que Deus tem permitido em você. A gente sabe que não é para nos ferir. Deus não nos entristece de bom grado, conforme está escrito em Lamentações no capítulo 3. Não. Deus ele só permite situações que de alguma forma vai contribuir para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, ou para nos afastar de um erro, para nos afastar de algo ruim que poderia nos comprometer. Portanto, irmãos, se você está se sentindo agora, você que me ouve, um vaso quebrado, pare e pense e entenda. Deus não quis te machucar. Em momento algum, Deus quis quebrar o vaso. Deus quer modelar o vaso. Mas, se a dor tem te feito se sentir um vaso quebrado, fale com o Senhor. Porque se você observar a leitura que nós fizemos, o versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus pode refazer a sua vida. Deus pode restaurar a sua paz. Deus pode trazer de novo o conforto para você. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é reconhecer onde está a sua angústia, o que aconteceu. Muitas vezes algo que até afastou você da igreja, até mesmo afastou você de Deus, porque às vezes nós podemos ficar magoados e culpando Deus pelos nossos infortúnios. Eu sei que muitos cristãos às vezes não reconhecem, mas têm mágoas com o próprio Deus, porque fica dentro do coração assim: por que o Senhor permitiu, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não fiz nada para merecer isso. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Onde foi que eu semeei isso? Quantos crentes fazem essas reclamações para Deus? Ficam perguntando para Deus onde foi que errou. Irmãos, Deus é bom e Deus é perfeito. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Muitas vezes ficamos assim. A intenção de Deus é sempre a melhor, mas nós somos frágeis. Nós lemos que nós somos vasos de barro, nós somos frágeis. Mas confesse a Deus se você ficou magoado, se você se entristeceu com Ele, fale com Ele, porque Deus quer te restaurar. Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele vai remodelar você, Ele vai trabalhar em você, Ele vai te fortalecer, Ele vai cuidar de você. No nome de Jesus, meu irmão, não pare de servir ao Senhor, não deixe de crer no amor de Deus, continua firme a sua caminhada, servindo ao Senhor, que daqui a pouquinho nós estaremos na glória com o Senhor, e lá sim a vida será maravilhosa, e nós seremos grandemente recompensados pelas nossas lutas, pelo nosso trabalho para o nosso Deus. Portanto, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te levante,
Que o Senhor te conforte e que Ele te faça um vaso novo e um vaso forte, um vaso para ser usado para a sua glória, um vaso de honra em nome de Jesus. Quero orar por você para que Deus te abençoe, te guarde e te use grandemente no nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te louvar por cada um dos teus filhinhos que me ouve agora. Eu não sei como está o coração de cada um, se está magoado, se está angustiado, muitas vezes, Senhor, desanimado da caminhada, mas que o Senhor levante estes servos, renove o ânimo, renove a fé, renove a alegria, renove a convicção do teu amor e do teu cuidado. Faça de cada um, Senhor, um vaso novo, um vaso, Deus, para a honra, um vaso, Senhor, para ser usado para a glória do Senhor. Abençoa, guarda, sustenta, no nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Glória a Deus.